Seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu me chamo Fernando e no vídeo de hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo de Excel VBA para vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre design, sobre UI, UX, design moderno em Excel VBA. Tá? Então assim, a chamada do vídeo já é essa proposta. Quem disse que o formulário precisa ter ali o aspecto dos anos 90, um layout dos anos 90 ultrapassado? Então nesse vídeo a proposta é te mostrar como sair desse formulário, que é um formulário de login, onde você vai colocar login e senha, para esse formulário. Tá? É um formulário aqui de login, porém com a interface gráfica já modernizada, tá ok? Então tem aqui esse formulário. Se vocês puderem observar, aqui você vai ver que é um GIF, ó. O íconezinho está subindo, deixando o nosso formulário interativo. E aqui tem os user forms, né, os text box, na verdade. No meu user form temos o botão funcional, tá? O objetivo desse vídeo aqui não é falar sobre lógica de programação, então não fiz toda a lógica do login, é mais mesmo para falar sobre layout, e você pode aí pegar o código e adaptar aí no seu projeto, tá bom? Aqui a gente tem também os modo dark, que eu achei impressionantes, tá? Então aqui a gente tem aqui o nosso GIFzinho interativo, nós temos o botão, a gente pode exibir ou ocultar a senha, a gente tem um botão de cadastro aqui, e a gente tem o modo Dark e o modo White aqui no nosso sistema, tá bom? Então a proposta do vídeo de hoje é te ensinar como que você vai chegar nesse resultado aqui e te ensinar as técnicas que eu utilizei para que você possa aí utilizar no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, eu vou fechar aqui, a gente vai partir aqui para o pressuposto. Aqui eu vou deixar o link aí na descrição do nosso site, da Organic Sheets, o blog organicsheets.top, e aí você consegue vir nessa página aqui, onde vai ter as explicações, aqui tem todo o código utilizado no projeto, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar comentando todo o código, mostrando as técnicas para que você consiga aí ter um projeto com um layout moderno, um layout interessante. A primeira coisa que eu fiz foi baixar essa fonte Montserrat, tá? Essa fonte daqui ela não tinha por original no meu computador, e eu acho ela bonita, né, interessante, e fiz o download dela. Para eu fazer o download dessa fonte, eu vim aqui em Google Fontes. Aqui em Google Fontes você vai ter inúmeras fontes para poder trabalhar. Eu selecionei a fonte que eu queria, poderia ter selecionado qualquer outra dessas aqui, Robotô, Poppins, mas selecionei a Montserrat e vim aqui em Download Raw, tá? Para baixar tudo. Quando ele baixa, vai vir um arquivo compactado, você descompacta ele e depois você vai lá nas suas fontes, né? Aqui na sua configuração do Windows, vem aqui em personalização, fontes, e é só você arrastar o arquivo que você acabou de descompactar para cá, tá? Que ele vai cadastrar a fonte aqui para você no seu computador, de maneira simples, tá ok? Então a primeira coisa que eu fiz foi baixar uma fonte que eu quis utilizar no meu projeto. A segunda coisa que eu fiz foi modelar alguns ícones, algumas imagens que eu vou utilizar no meu projeto. Todo mundo sabe que o Excel VBA, né, ele ainda tem um layout um pouco antigo, layout dos anos 90, os controles são os controles tradicionais dos sistemas mais comuns nos anos 90, os anos de 2000, início dos anos 2000. De lá para cá, evoluiu bastante essa questão da interface gráfica, principalmente aí no quesito de aplicações web, onde você consegue identificar aplicações aí com layout mais vistoso, mais bonito, e a proposta é que a gente não fique para trás quem desenvolve em VBA. Tá? Então, assim, tem como você fazer aí alguns procedimentos, que é o que eu vou ensinar nesse vídeo, para conseguir trazer um layout mais atrativo aí para o seu usuário, tá bom? Então, a primeira coisa que eu começo aqui é modelando alguns botões que vão estar lá no meu projeto, algumas imagens, né? Imagens de botões e imagens convencionais. Então, o meu background, né, a visão que eu vou ter lá no meu projeto é essa caixinha daqui, né, bem no formato de um celular, poderia ser qualquer outro formato. Eu coloquei cantos arredondados, mas poderia ser cantos retos, poderia ser um círculo, poderia ser um losango, vai da sua criatividade e do interesse do seu projeto. Então, eu coloquei aqui, eu criei alguns botões de fechar. Então, a maioria dos botões aqui, eu criei uma versão para o Dark e uma versão para o layout White, né? Então, se vocês perceberem aqui, eu tenho dois botões de fechar, um para o modo Dark e um para o modo White. Eu tenho dois botões de começar, um para o modo White e um para o modo Dark. E assim sucessivamente. Esse botão, essa caixa de texto aqui, que é nada mais é do que uma forma também, né? Eu peguei uma forma de cantos arredondados e coloquei ela nesse layout.
ela vai representar minha caixa de texto, ela tanto serve para o dark, que ela vai ficar parecendo um branco, quanto ela serve para o white. E aí só no white que a gente consegue ver que não é um branco, né? Ela é um cinza, né? E aqui eu peguei algumas outras imagens de ícones da internet que eu utilizaria nesse projeto. O grande segredo aqui tá, quando você pegar alguma imagem que você queira colocar no seu user form, né? O user form ele tem várias particularidades para aceitar a imagem. Então, nem todos os controles aceitam JPEG, outros controles não aceitam isso, não aceitam aquilo, não aceitam transparência. O que você pode fazer é pegar esses ícones, colar primeiro ele aqui no Excel, que automaticamente essa imagem, né, quando você copia da internet e cola aqui no Excel, ela é convertida para um tipo de imagem que o Excel reconhece, consequentemente o userform também vai reconhecer. Então, um exemplo aqui, deixa eu vir aqui, vamos tentar baixar alguma imagem aqui, bem rapidinho, só para demonstrar para vocês. Tá. Se eu clico nesse símbolozinho de dinheiro daqui, copio a imagem, tá? Cliquei aqui com o botão direito, copiei a imagem, eu vim aqui, eu tenho que colar ela no meu Excel. Quando eu colei ela no meu Excel, automaticamente o formato que essa imagem tinha original, ela passa a ter um formato que é reconhecido pelo Excel, que eu posso mexer nas dimensões, tá? Em formato da imagem. Eu coloquei 1 centímetro. Consequentemente, eu consigo copiar isso daqui e colar lá no meu user form de maneira mais simples, tá? Do que baixar a imagem, ter que tratar, converter ela para BMG? BMP, se não me engano, a imagem que os ícones do Excel reconhece, do VBA, e aí perde muita qualidade da imagem quando você faz essa conversão, tá? Por outras aplicações. Aqui pelo Excel, quando você coloca para cá, automaticamente tem a conversão e você perde pouquíssimo da qualidade da imagem. Então a imagem continua sendo uma imagem de alta definição e tudo mais. Uma outra coisa que eu fiz aqui foi pegar um símbolozinho de botão, um símbolo de sol, um símbolozinho de botão desligado e um símbolo de lua. E nesses botões, se vocês puderem reparar aqui, deixa eu colocar até um fundo aqui nessa... Se vocês puderem reparar, eu coloquei um fundo em cada botão. Tá? E depois eu só agrupei eles, tá? Então aqui são dois controles, esse botão, e eles estão agrupados. Eu coloquei um fundo, por quê? Porque como eles são botões que têm curva arredondados, se eu colocar ele direto lá no meu controle, sem esse fundo, né, da mesma cor que o meu controle, então, por exemplo, o meu sistema ele vai ser esse branco aqui, tá? Essa cor. Então o fundo do meu botão tem que ser igual. Porque se eu não coloco, vocês vão perceber que ele fica fazendo uma borda, tá? Um exemplo é isso aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês puderem observar aqui, o meu botão, o meu ícone do YouTube e do LinkedIn, ele está direitinho aqui. Se eu mudo para o modo white, vocês vão ver que ele tem um resquício de uma borda preta aqui. Então, ou seja, quando tem curva o controle, ele acaba ficando essa borda. Então, para que evite de ficar essa borda aqui, eu coloco o fundo da cor, né, do meu controle, do controle principal que vai estar por detrás. Isso é uma outra técnica aqui que vocês precisam se atentar. Então, eu coloquei tanto no modo dark quanto no modo white. Então, quando ele estiver aqui, ó, no modo dark ele vai ficar assim, com um controle branco, né? Os botões branco e o fundo da mesma cor. E quando ele estiver no modo white ele vai ficar assim. E quando eu clicar, ele vai alternar entre os dois modos, tá? Mesma coisa aqui os botões, ó. Se você ver, esse botão de X está com fundo branco e o botão de X branco está com fundo preto, né? Com fundo essa cor aqui dark. Bom, esclarecido isso, deixa eu ver. Passado essas orientações, né? Eu fiz até um aqui de exemplo. Quando você não tem o fundo, eu não tenho como pintar o fundo dessa forma, né? Ele não pinta o fundo. O processo que a gente faz é um processo simples. Eu crio uma forma quadrada, insiro o botão na frente e pronto. Esse botão ele já está com fundo. O que eu posso fazer aqui agora é juntar os dois, clicando em ambos e clicando aqui em agrupar, tá? Ele passa a ser um controle só com fundo, tá vendo? Basicamente isso daqui que vocês precisam fazer com o fundo da imagem que vocês vão querer. Bom, agora vamos lá para o código, cheio de enrolação, onde eu vou mostrar para vocês tudo o que foi feito. Então já começa por aqui, vocês conseguem observar que essas imagens que eu tenho estão dentro de labels. Então basicamente eu peguei uma label, criei uma label aqui e colei a imagem que eu já tinha pré-definido. Como é que eu faço para colar a imagem? Eu vou mostrar aqui para vocês o processo bem rápido. Então basicamente eu crio aqui uma label. Essa label, eu posso tirar o caption dela, que eu não vou utilizar. Então tá aqui, essa é a minha label. Eu posso deixar ela transparente, a label continua aqui. E a label, ela aceita a propriedade picture, que é a imagem. Agora, basta eu vir aqui no meu Excel, onde tem o meu recurso de imagens, eu posso clicar, por exemplo, nessa imagem daqui, que é o
meu fundo, né? Ó, vocês podem ver que eu fiz também com o meu botão aqui, tá vendo? Com o botão aqui eu fiz a mesma coisa. Eu peguei o fundo dele e coloquei da mesma cor para que as curvas não fiquem com bordas, né? Com bordas brancas. Geralmente os pixelzinhos das curvas dos controles acabam ficando com aspecto não tão agradável. Então eu pego o controle, sempre quando o controle tem curva, e coloco o fundo da cor do meu objeto final, tá? Então eu posso pegar aqui, apertar um Ctrl C, colei esse objeto, copiei, na verdade. Clico aqui no meu objeto, né, que é o label. Clico aqui em Picture, então eu clico aqui na coluna da esquerda e aperto o Ctrl V. Pronto, eu já tenho aqui a visão do meu label com a imagem que eu quero, ok? É essa imagem que vai aparecer para o usuário. Então eu vou limitar para que todo o restante do meu formulário ele fique oculto e só apareça essa imagem aqui para o meu usuário, tá ok? Todos esses controles que eu já pré-defini lá na minha planilha, né, depois que eu coloquei lá, não preciso manter ele lá não, eu posso excluir, tá? Eu só coloco lá para ter uma referência onde que eu vou utilizar. Todos os controles eles estão aqui em labels, então se você perceber aqui, esse é um botão que eu coloquei ele dentro de uma label, porque a label ela aceita picture e ela também aceita o evento click, tá ok? E aí por isso que eu passei a utilizar as labels aqui, tá ok? Mesma coisa aqui, ó, tá vendo que aqui tem dois botões, eu coloquei um sobreposto ao outro, é o botão para o modo dark e o botão para ir para o modo white de novo. Então esses botões estão sobrepostos um por outro. Mesma coisa que o X, aqueles dois X do modo dark e do modo white estão sobrepostos. Aqui é um web browser para a gente poder carregar o GIF. Quem não assistiu a aula de como carregar GIF no Userform, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu já expliquei todo o processo de carregar um GIF, né, uma animação no seu formulário na aula anterior. Então você assiste lá a aula anterior para entender mais ou menos a dinâmica do que eu fiz aqui para ficar com esse layout modelo, tá? Mesma coisa aqui. Aqui, qual é a técnica que eu utilizei? Eu coloquei uma label por trás com a imagem daquele campo de texto e na frente dessa label eu coloquei um TXT. Só que esse TXT eu deixei ele transparente, tá? Então eu peguei aqui esse TXT, deixei ele transparente e sem bordas. E aí, conforme eu coloco na frente do controle da imagem, dá a impressão que a imagem é o meu text box. Na verdade, tem um text box que é um controle à frente, tá? Então essa foi uma técnica que eu utilizei aí. Vamos lá partir para o código. Então vamos lá. O código ele começa aqui em cima. Então aqui em cima precisa ter essas chamadas de APIs, tá? Então aqui tem umas APIs do Windows, do próprio Windows, para poder manipular as extensões do arquivo. Então, por exemplo, eu vou conseguir manipular ali a borda, a transparência da janela, eu consigo manipular se a janela vai ter o botão X, Y, Z, como é que vai estar o título o título ali mesmo da janela em si, que está sendo exibida. Então eu consigo fazer essas manipulações através dessas APIs. Eu não vou me aprofundar em explicar, até porque o meu conhecimento sobre as APIs do Windows ainda é um pouco limitado, mas esse código daqui, basicamente, eu achei ele em fóruns de internet. Então é basicamente essa APIs aí, que são feitas referências para a gente poder trabalhar com a transparência e a ocultação das bordas, tá ok? Bom, vamos descer aqui um pouco. Aqui que começa eu criando essas duas subs, tá? Essas subs são, essa primeira, ela vai definir a transparência do meu Userform, e essa segunda ela vai esconder o título e as bordas. Quando eu começo aqui, eu digo para o Excel, para ele fazer uma formatação lá no meu Caption, no meu Userform, onde toda vez que minha cor do meu formulário for qualquer objeto do meu formulário tiver a cor de 1.257.038, que é uma cor, é um marrom, essa cor é um marrom muito feio, vocês vão ver. A opacidade dele vai ser de 100, ou seja, ele vai ficar transparente, ele não vai ter opacidade nenhuma, ok? Então, e depois eu digo para o meu Excel pegar o meu formulário, meu Userform, e colocar a cor dele igual a essa cor aqui. Então, basicamente, eu estou dizendo assim, olha, Windows, você vai fazer o seguinte, quando a minha janela dessa aplicação for toda marrom, toda parte que for marrom da minha janela, você esconde, tá? Você deixa transparente. Agora eu pego o meu formulário e coloco o fundo dele para marrom, porque eu sei que o Excel, o VBA ali, ele vai deixar essa cor transparente, tá? E aí tem precisão de cores. Eu digo marrom, mas tem milhares de tons de marrom. É especificamente esse tom aqui,
tá? Que eu achei, foi uma cor mais difícil que eu achei para poder trazer para cá. Você pode escolher qualquer outra com um rosa pink, um rosa pink, um roxo mais clarinho, enfim, qualquer objeto, qualquer cor que você acredite que não vai ser utilizado no seu objeto. Porque se tiver algum, por exemplo, se tiver alguma fonte com essa cor, essa fonte também vai ficar transparente, tá ok? Bom, eu fiz aqui todas as chamadas, defini aqui, isso daqui é para deixar o meu userform transparente, e esse daqui é para ocultar as bordas do meu userform. Então aqui eu faço várias manipulações nas propriedades lá das minhas APIs e peço para deixar sem a borda e sem o título, tá? E quando eu coloco que meu formulário está ativo no evento Activate do meu userform, eu chamo as duas funções. Eu mando fazer um hide title and board me, né? Peço para ele fazer essas funcionalidades aqui, essas mudanças de propriedade no meu formulário, e peço para eles também fazer essa aqui do make userform transparente no meu formulário. Se você quiser observar como é que fica, se eu comentar essa linha daqui do transparente, ele não vai ficar transparente, mas ele vai ficar sem bordas. Tá? Você consegue ver aqui, ó. Esse é meu formulário, tá vendo aqui? Ó, o formulário ele tem esse tamanho daqui, ele não está transparente, mas ele está sem bordas e sem título, tá ok? Então esse é o formulário aqui que a gente tem. Deixa eu fechar ele aqui. Mesma coisa, se eu vim aqui e colocar somente essa função aqui para deixar transparente. Agora ele vai deixar transparente, mas ele não oculta, tá vendo? O meu título e minha borda. Eu continuo tendo uma borda aqui, continuo tendo um título e ele não oculta. Ele simplesmente está com o meu formulário transparente. Quando eu faço a chamada de ambos, ele executa as duas funcionalidades. Ele vai deixar ali tanto o meu formulário transparente como sem bordas e só fica visível o que eu quero ver, tá? Todo o restante do formulário vai ficar oculto. Bom, esclarecido esses pontos aqui, a gente começa a definir. O problema é quando eu deixo ele oculto, o que que acontece? O meu formulário, ele fica estático. Eu não consigo mexer, porque se você reparar, se eu mexer aqui na janela, eu não consigo jogar essa janela para lá ou para cá. Eu só consigo jogar quando eu mexo no título. E se o título estiver oculto, como que eu vou fazer isso? E aí é que entra aqui a funcionalidade, tá? Então, basicamente, a primeira coisa que eu digo aqui é uma função para toda vez que o meu mouse se movimentar, eu pegar quais são as posições, né? Fazer essa mudança de posição do meu userform. Basicamente, eu coloquei aqui no label dark e no label white. Que são esses dois labels aqui, ó, tá vendo? Label dark e label white. Eles vão assumir a função de background do meu formulário. Quando o meu formulário estiver executando, eles vão ser o fundo do meu formulário, porque meu formulário vai estar transparente. Então, eles vão ser o fundo do meu formulário. Basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui é que essa função daqui, mouse down, ele permite que eu arraste, né, junto com essa daqui, ele primeiro mapeia as coordenadas que meu mouse está transitando pela tela, e aqui ele define que eu arraste o meu formulário, né, para essa distância que eu quis, para onde eu acionei o meu mouse. Então, drag and drop, né, eu clico e arrasto para o lugar que eu quero. Eu coloquei essas duas funcionalidades, uma delas no Mouse Move, né? Quando eu passo o mouse por cima ali do meu label, e a outra que é no Mouse Down, que é quando de fato eu clico ali no meu label, tá? Então basicamente essas duas aqui é para poder arrastar, eu consegui arrastar o meu formulário, visto que eu já não tenho mais acesso ao título dele, tá bom? E aí eu coloquei, ele consegue arrastar em qualquer parte do meu label, tá? Então se eu clicar aqui em cima, que é o label, ele arrasta. Se eu clicar aqui no canto, que é o label, ainda ele arrasta. Agora, se eu clicar no botão e tentar arrastar, ele não arrasta, porque eu não estou clicando aí no meu label, tá? Eu poderia colocar um label da mesma cor aqui em cima, um label branquinho, e deixar para arrastar só por cima, igual uma aplicação normal, eu poderia, tá? Mas eu deixei aqui mesmo para vocês adaptarem ao projeto de vocês, tá bom? Vamos subir aqui, tá? Beleza, essa parte daqui eu já expliquei, essas daqui também. E agora eu começo a definir os botões de fechar, né, que são aqueles xizinhos, né? Então eu tenho dois botões de fechar, eu coloquei um sobreposto ao outro e coloquei aqui, né? Quando eu clico nesse botão, no evento clique, ele vai fazer um load dessa janela e vai ativar a aplicação de novo, tornar a aplicação visível. Mesma coisa eu faço para o botão white, tá? Então eu sobrepus um ao outro. Quando eu executo o meu formulário, eu quero que esse label aqui, ele se sobreponha a esse label aqui também.
Só que eu não fiz isso daqui, assim, no início, porque ia ficar muito difícil na hora de eu programar, né? Então, na hora de eu fazer aqui a minha programação, ia ficar difícil. Mesma coisa eu pegar isso aqui e colocar aqui em cima. Poderia, tá? Depois de pronto. Mas como eu estava desenvolvendo ainda, eu falei, olha, não vou fazer, vou deixar separado para eu poder ver melhor os aspectos, né? Ter aí essa referência visual. E depois, quando eu iniciar o meu formulário, eu automaticamente dou via comando via código para que esse label aqui ele vá para a mesma altura desse daqui e esse botão vai para a mesma altura desse daqui, né? E não fica muita bagunça, porque, por exemplo, se eu quiser selecionar um botão, eu tenho que clicar, tenho que tirar ele daqui e aí selecionar o outro. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero mais praticidade. E aí foi quando eu fiz aqui no Userform Initialize. Cadê? Então aqui no Userform Initialize. Então, se vocês perceberem aqui, eu falo que o meu label dark, que é aquele fundo negro, né? Eu quero que a posição left dele seja igual ao meu label white left. Então, os dois vão ficar na mesma distância, da esquerda para a direita. E a posição top também vai ser igual ao meu label white top. Então, os dois vão ficar na mesma distância da altura. Então, toda vez que o meu userform inicializa, aquele label ele se sobrepõe ao outro. Tá? Entretanto, um fica oculto e o outro fica visível, e aí a lógica do modo dark aí que eu vou mostrar para vocês já já. Mesma coisa é o botão, tá? O botão Go Dark, ele vai para a mesma distância do botão Go White, né? Tanto em left quanto em top. Aqui eu tenho a verificação, né? Os botões lá embaixo de... Deixa eu ver, a lógica, aqui você vai colocar a lógica do login, tá? Então eu não fiz nenhuma lógica de login aqui não, basicamente eu coloquei se o texto de login for admin e se a senha for admin, ele vai fazer o login, e aí você coloca o que ele vai fazer depois, se ele vai para uma outra tela. Aqui eu só coloquei um message box. E se for errado, ele vai dizer que o login não realizado, verifique a senha, uma mensagenzinha boba. E aí eu repliquei tanto o que ele vai fazer no modo white quanto no modo dark, tá? Então, em ambas as situações, porque são dois botões diferentes, esse e esse, ele vai executar a mesma verificação, tá bom? Bom, aqui é o botão do LinkedIn. Então, já aproveitando aí o gancho, se você não é inscrito aqui no canal e se esse assunto tá te interessando, se inscreva no canal. A gente traz diversos conteúdos aqui para vocês de maneira gratuita e isso requer uma dedicação de tempo, tá? E o que me motiva a continuar preparando essas aulas, trazendo esse conteúdo para vocês, é justamente feedback. Então, a sua curtida, o seu comentário, o número de inscrições no canal que tem subido bastante, e eu só tenho a agradecer por isso. E se você puder também, já aproveita, clica aí no botãozinho e vai lá no meu LinkedIn e me segue lá no LinkedIn que eu posto alguns conteúdos exclusivos de lá também, tá bom? Aqui eu tenho essa mesma lógica do botão eu tenho para você ir lá e se inscrever no canal. Então, naquele botãozinho lá do YouTube faz a mesma coisa. E aqui eu faço uma verificação, tá? Toda vez que eu clico lá no botão para o modo Dark, eu chamo o modo Dark, que é uma função que eu vou mostrar lá para vocês, e eu coloco lá na minha planilha auxiliar, na coluna A2, um S, tá? Que é essa planilha auxiliar aqui. Eu coloco um S aqui. Isso só para eu poder armazenar qual foi a preferência do usuário no último uso. Então, se o usuário mudou para o Dark, aqui vai ficar um S de sim, modo Dark. E aí, toda vez que eu abro a planilha, né, que eu abro o formulário, ele faz a conferência, que é essa parte aqui de cima, ele faz a conferência lá na A2 para ver se está com S. Se tiver com S, ele vai abrir o formulário no modo Dark. Se tiver sem o S lá, ele vai abrir no modo White, tá ok? Se tiver qualquer outra coisa, ele vai abrir no modo White. Então aqui eu faço essa conferência. Se eu mudo para o modo Dark, ele coloca um S lá. Se eu mudo para o modo White, ele coloca um N lá para indicar que não é a modo Dark a preferência do usuário. Aqui é o botão ocultar senha, que é esse botãozinho daqui, esse olho aqui, ó, tá? Então defini ele como botão, mas é um label também com a imagem. E aí, o que ele faz aqui? Toda vez que, se o meu texteiro, ele por padrão, essa caixa de texto de senha, por padrão aqui no password char, eu já deixei essa bolinha, que é o íconezinho de ocultar senha, tá ok? Então, por padrão, já é isso. Quando eu clico aqui, ele vai verificar se o meu password char for esse caractere aqui, essa bolinha, então eu tiro o meu password char para nada. Então, ou seja, eu vou exibir a senha, tá? Eu vou exibir basicamente isso que eu estou dizendo. Agora, caso contrário, caso não seja, caso já esteja exibido, né? Basicamente o que eu estou dizendo aqui, eu vou voltar a exibir a bolinha aqui no lugar da senha. Tudo bem? Então faço essa verificação aqui, tornando a senha visível ou não visível para o usuário. Aqui é o label de cadastro. Aqui você também pode fazer a lógica aqui para poder clicar. E aí aqui você pode colocar para ir para uma outra tela de cadastro ou qualquer outra situação que você preferir, tá? Hoje ele só dá uma mensagem aqui, o cadastro foi realizado com sucesso, como eu disse, o foco do vídeo aqui já está
em mais de 20 minutos aí de aula, não é focar nessa parte. E agora a gente vem aqui para o modo Dark e modo White. Basicamente o que eu faço aqui é ocultar tudo aquilo que é do modo Dark e exibir o que é do modo... Quer dizer, nessa daqui é ocultar tudo aquilo que é do modo White e exibir no modo Dark. Tá? Então basicamente eu pego o label Dark Visible e torno ele True, que é aquela parte do fundo, eu torno ela visível True, e oculto o label White Visible como falso, por exemplo. Basicamente, eu estou dizendo, você vai pegar esse daqui, vai ocultar e vai exibir esse daqui. Mesma coisa para os outros controles. Eu vou pegar esse botão daqui, vou ocultar, vou exibir esse. Vou pegar esse botão que está aqui por trás, que é o da luazinha, vou ocultar e vou exibir esse que está na frente. E assim sucessivamente, tá? É basicamente isso que eu estou fazendo ali no modo Dark, tá? Então, eu vou pegando tudo que for referente ao modo White e exibindo tudo que for referente ao modo Dark. E aqui nos botões, né, nos textos, nas caixas de textos, basicamente eu mudo a cor para uma cor correspondente. Então, se você reparar aqui, no modo White, é uma cor preta e uma cor um pouco mais cinza. Se eu mudo para o modo Dark, não tem como ficar preto e cinza, né? Não ia ficar visível. Então, eu mudo para uma cor branca e uma cor aí, um cinza mais claro, vamos colocar um cinza quase branco. E mesma coisa, eu mudo essa fonte aqui embaixo, tá? Então, se você ver, ela fica um cinza, se eu mudo, ela fica um preto, tá? Basicamente. Então, é isso tudo que eu faço aqui. Então, tem todas as chamadas aqui dos controles pedindo para ocultar o que for do modo White e exibir do modo Dark, tá? Aqui é o botão também. E aqui eu faço a chamada do GIF, tá? Então, aí, como eu disse na última aula não, tem umas aulas atrás que eu deixei como que você faz para inserir o GIF aí no seu formulário. É basicamente essa chamada aqui. Eu defino um GIF e coloco aqui as descrições, tá? Então, o meu GIF ele tá lá no This Workbook Path. Então, ele está aqui nessa pasta de trabalho, dessa pasta onde está. E aí, lá em Images, né, nas imagens, ele tem lá um GIF chamado Security Dark, para quando é escuro, e tem um GIF chamado só Security, para quando é o modo White. Então, aqui no modo Dark, ele vai recarregar o GIF Dark, né, com fundo Dark, e aqui ele vai recarregar o GIF com fundo branco, com fundo normal. Então, basicamente, as chamadas são as mesmas, só muda mesmo aqui o nome do GIF lá. Uma única diferença é que quando eu coloquei o GIF Dark, eu percebi que o meu WebDriver ele ficou com uma borda branca. Né? Por padrão, ele fica com uma borda branca. E aí entrou essa jogada aqui, que eu usei meu WebDriver Navigate Complete To, e nessa daqui eu defini, né, que caso o meu label Dark Visible estivesse igual a True, caso a gente estivesse no modo Dark, basicamente eu estou dizendo assim, eu pedi para ele pintar o background color do body, do meu HTML lá, dessa cor aqui. Mas se você pegar essa cor aqui, você vai ver que ela é um verde limão. Eu não sei porquê. O Excel ele tem um parâmetro de cor, um RGB, né, padrão, e o WebDriver ele tem outro reconhecimento de cor. Então, para eu achar a cor escura que eu queria colocar, que é a mesma cor do fundo aqui da minha tela, que é essa cor aqui, quando eu colocava o valor dessa cor, né, lá no código, ele estava trazendo um verde limão. Eu fiquei pensando como que eu ia resolver isso, como que eu ia resolver isso, como que eu ia resolver isso, né? Já que ele estava trazendo para mim um verde limão ao invés de trazer a cor escura. E eu fiquei tentando achar, e você achar uma cor dentre milhões de cores é muito complexo. O que eu fiz? Aí depois eu mapeei com o próprio Excel, com a minha ferramenta que eu tenho aqui, que é o OS Tools aqui, o meu captor de cor, né? Posso pegar qualquer cor aqui com ele. Eu peguei qual era a cor daquele verde limão. E aí vi que a cor daquele verde limão era essa cor aqui. Esse long aqui, tá vendo? 1.841.452 era a cor do meu verde limão. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a mesma cor do verde limão e joguei aqui. Não é que é ao contrário, é invertido, né? Então, o verde limão, quando eu coloco a cor escura ali para pintar a borda do meu formulário, do meu GIF, quando eu coloco o mesmo long da cor, ele traz um verde limão. Quando eu coloquei o long do verde limão, ele trouxe a cor. Então, assim, foi um pequeno gap, detalhe, que eu tive que quebrar um pouquinho a cabeça para poder fazer aqui. Porque senão ele fica assim, ó. Deixa eu tirar essa função aqui para vocês poderem observar. Ó, o modo Dark ele fica assim, tá vendo? Ele fica com essa borda aqui, padrão do sistema. Então eu já coloquei o fundo do meu GIF aqui escuro, mas o modo Dark ele acabou ficando assim, ó. O modo White não tem problema porque a cor branca aqui se assemelha ao fundo do objeto, mas no modo Dark
fica algo um pouco estranho, né? Fica trazendo essas limitações, eu não queria isso. E aí foi essa funcionalidade aqui que eu utilizei. O único problema que eu tive foi com as cores. Talvez você tenha aí, mas é só inverter. Você vai pegar eu quero um branco, Fernando. O branco é 255, 255, 255 no RGB. Você colocou lá, colocou aqui um RGB 255, 255, 255. E ele apareceu para você um preto. Depois você tem que inverter. Aqui você tem que colocar o preto para ele poder aparecer lá o branco. Não me perguntem por quê, mas foi assim que deu certo, tá? Então, quando eu executo aqui, vocês conseguem ver que a borda ela também está na mesma cor do formulário e aí não me traz essa diferença, tá? Mas só para quem for trabalhar com o modo Dark, se você não quiser trabalhar com o modo Dark, você só trabalha com o modo White sem problema nenhum. E Fernando, como é que você conseguiu o link? Agora vem um bônus, tá? Como é que você conseguiu esse gifzinho aí? Eu vou deixar o link aqui na descrição também desse site aqui, que é um site que eu utilizo, que é o Amico, né, o storyset.com/amico. Aqui você tem ilustrações, tá? Você tem ilustrações que você pode utilizar aí no seu projeto. Então, vocês conseguem ver aqui que eu tenho várias ilustrações. Vou pegar essa daqui, eu posso baixar, tem vários tipos de formato, tem desse, e eu posso mudar a cor, tá? Então eu posso colocar aqui, o meu projeto é um projeto azul, você vê que as cores de destaques ficam azul, tá? Então é algo bem interessante. E aí eu posso vir aqui em Animate It, né? Animar isso daqui. Eu posso clicar nesse objeto aqui, por exemplo, e colocar um sacudimento, um shake. Posso colocar para ele girar. Eu posso colocar ele para ficar dando destaque. Eu posso colocar esse também para ficar dando destaque. Posso colocar esses daqui para ficar dando destaque. Ó. E aí vai de acordo com o que você tem de interesse. Eu vou colocar isso aqui para mexer, ó, como se o celular estivesse vibrando. E aí você vai mexendo aqui, manipulando o GIF da maneira que você quiser ter interesse aí para colocar no seu projeto. Depois que eu fiz isso, é só tu vir aqui em Export e você consegue fazer o download do GIF. Só que aí é duas diferenças. Se você for utilizar o modo White e o modo Dark, eu vim aqui, o fundo da imagem eu deixei branco, o Hex aqui do branco, e fiz um outro download com o fundo da imagem sendo o preto. Né? Vamos supor que meu projeto seja nessa cor aqui. Eu faço os dois downloads, tá? Do fundo da imagem branco e do fundo da imagem preto, para que eu consiga ali ter o destaque correto no meu projeto final, tá bom? Então é basicamente isso. E aqui no final, se você perceber, quando eu executo, ele fica nessa distância daqui, porque o meu formulário ele vem mais ou menos daqui até aqui. Ele vem mais ou menos até aqui o meu formulário. Então, basicamente, o que eu faço? Agora que eu já deixei alinhado, eu já expliquei para vocês todo o código, eu basicamente vou deixar assim para ficar quase do tamanho da operação, visto que esse botão e esse formulário daqui, esse label aqui, eles vão vir para cá quando eu executar o formulário, e aí ele fica mais centralizado quando eu abrir, tá ok? Porque o formulário é só isso daqui mesmo, eu tenho a liberdade aí de mexer no modo Dark, no modo White e criar e replicar isso para todos os outros meus projetos, tá bom? Mais uma vez, se você gostou, se você achou interessante, eu deixei aqui o código para vocês fazerem um download aqui no site da Organic Sheets, e para quem for inscrito, você consegue também fazer o download do projeto, tá? Então, quem não for inscrito, clica aqui para se inscrever, e quem já for, coloca o seu nome e e-mail aqui, clica em download que você vai conseguir baixar o projeto para poder já aproveitar esse projeto pronto ou para estudar o código, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de você que me assistiu até aqui. Eu agradeço muito, sou muito feliz de estar trazendo aqui o conteúdo e ter o retorno do feedback que vocês estão dando. Peço aí que continuem curtindo para incentivar ainda mais aqui a criação de conteúdo no canal, tá bom? Muito obrigado aí para você que me assistiu, uma ótima tarde e valeu, tchau, tchau.